Quando a gente fala em batismo, na mente dos católicos a primeira coisa que vem é o padre empurrando o bebezinho ali, colocando o bebezinho dentro da água. Na mente dos evangélicos é aquele homem mais velho entrando numa piscina ou num lago. Mas para você começar a entender realmente a verdade sobre o batismo, você tem que entender qual é o significado da palavra batismo. A palavra batizar, ela deriva do grego, é baptizar, é bem parecido com batizar, e que significa imergir. Claro, pode ser imergir na água ou imergir você em alguma outra coisa. No caso, introduzir você em algo. Introduzir a gente pode usar também no contexto histórico das escrituras como sinônimo da palavra ensinar. Então toda vez que você ler a palavra batizar, você tem que lembrar que é introduzir em algo ou ensinar algo. Eu batizei você em Cristo. Eu ensinei você em Cristo. Eu introduzi você em Cristo. É mais ou menos isso para que a gente possa começar a entender. Tem pontos também que você tem que começar a acionar dentro da sua mente, pois o sistema religioso não permitiu que nós aprendêssemos isso lá dentro. Então tem coisas que você tem que acionar para começar a ligar um fato no outro, e eu tô aqui para te auxiliar nisso. O primeiro ponto desses aí é que João Batista era de família levita. Ele, de acordo com as leis de Moisés, deveria ser um sacerdote do templo. Deveria ser um dos líderes religiosos, podendo ser fariseu, saduceu ou de alguma outra classe denominacional que existia na época, assim como existe nos dias de hoje, a separação entre católicos e evangélicos. Lá existiam fariseus, saduceus, cada um pensava de uma forma diferente, mas no fundo todos pertenciam à mesma coisa, à mesma religião, à mesma Babilônia. No caso, na época era a religião judaica, mas o sistema religioso ainda existe desde aquela época até os dias de hoje. O judaísmo ainda existe, e de dentro do judaísmo saíram religiões como o catolicismo, que se misturou com o paganismo, e de dentro do próprio catolicismo o protestantismo, que mais ou menos 1200 anos após a sua criação, Martinho Lutero, que era um padre, resolveu mudar algumas coisas ali que ele não concordava e trouxe uma parcela das pessoas ali que eram católicas para tentar reformar essa religião, e não conseguiram. E aí o que aconteceu? A mãe católica continuou e continua até hoje, e o protestantismo se iniciou ali, meio que na paralela, com muitas coisas parecidas. Uns têm um padre, o outro tem um pastor, um tem um altar, o outro tem um púlpito, as duas têm templo, as duas recebem dízimo, as duas recebem ofertas, uma tem Santa Ceia, a outra tem Eucaristia, as duas têm batismo. E muitas outras coisas que são bem parecidas de uma com a outra, porque as duas saíram do mesmo berço. Então, João Batista deveria fazer parte desse sistema religioso. Você já começa a enxergar que ele não fazia. Ele preferia ir contra a lei de Moisés, ele comia gafanhotos, ele ficava afastado do povo, ele vivia ali no deserto, mas preparou o caminho para o Messias, e o próprio Messias disse que não houve um outro homem maior nascido de mulher do que João Batista. Ele preparou o caminho antes mesmo do Messias. Era um dos únicos ali que tinha uma visão espiritual do que era físico. E a população toda, ali eles não enxergavam de forma alguma o mundo espiritual. Eles não enxergavam as coisas do espírito, não imaginavam que poderiam ter uma vida eterna espiritual fora dessa que a gente tem, que é o nosso corpo. E muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, ainda não conseguem enxergar isso. Elas querem um templo físico, sendo que o verdadeiro templo é nosso espírito. Elas querem um pão físico para comer ali na hora da Santa Ceia, sendo que nós temos o pão espiritual, que é a palavra, o ensinamento do próprio Messias, que comendo uma vez espiritualmente, nós não teremos mais fome. Foi assim que ele ensinou. A água, elas querem uma água física. E temos a água, a verdadeira água, que também é o seu ensinamento, que nos lava de todo o pecado, que nos limpa de toda essa imundície. Não da carne, como está escrito, mas fazendo com que tenhamos uma boa consciência para com o próprio Criador. Ou seja, com coração puro, nós estamos livres para amar o próximo e, consequentemente, cumprir o que o Criador quis para todos nós.
Então, para que você possa entender, João Batista pregava para aquelas pessoas da seguinte forma: vocês têm que se arrepender, e é chegado a vocês o reino do Pai, vocês podem ter uma vida eterna espiritual. E eles perguntavam: como é que podemos fazer isso? E ele dizia assim: arrependam-se dos seus pecados, se consertem com quem você errou. Se você errou com seu irmão, vá até lá, peça perdão, confesse seus pecados diante dele e se acertem. Você tem 2 túnicas? Dê uma para o seu irmão que está sem nenhuma. Alguém te obrigou a caminhar 1 milha? Caminhe 2. Não pague mal com mal, pague mal com bem. Da mesma forma que o Messias pregou. Mas ele não era o Messias. Quando o Messias se achega para ele, no momento que ele estava batizando, ensinando, introduzindo algumas pessoas ali no reino do Criador, ele mesmo chega para o Messias e joga esse batismo nas águas no ralo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele fala: eu careço ser batizado, ensinado por você, para que tudo se cumpra, para que as pessoas possam ter como exemplo de que o que você está fazendo está certo. Então João Batista chegava para as pessoas e falava dessa forma, mas elas não entendiam. Como é que vamos nascer de novo? Como é que vamos estar limpas do nosso pecado? E aí, o que ele mostrava para as pessoas? Se vocês fizerem essas coisas, vocês estarão limpas do pecado. É mais ou menos assim. Pegava a pessoa, jogava na água e tirava. Pronto, seu corpo físico está limpo. Agora o seu espírito também está. É um exemplo. Ele fazia isso como exemplo porque as pessoas ainda não enxergavam o espiritual. O espírito ainda não tinha chegado às pessoas. O Messias ainda estava vivo. Após o momento que ele disse está consumado, o Espírito Santo pôde descer a todas as pessoas e nós tivemos acesso à graça. O véu foi rasgado, nós tivemos acesso novamente ao nosso Criador. Nós temos a chance de alcançar novamente a vida eterna que havia sido tirado de nós por Adão, quando ele errou e virou carne. Assim, nós conquistamos novamente, pelo Messias, a oportunidade de conseguirmos uma vida eterna. Beleza? Então, para aquelas pessoas que não chegavam ao espiritual, João Batista mostrava o físico. E o Messias também, em praticamente todas as suas parábolas, em todas as suas frases e palavras, ele mostrou coisas físicas para mostrar as coisas espirituais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Pois o Pai é Espírito, e Ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, não há nada físico que possamos fazer para adorar o Pai nos dias de hoje. Ele não receberá nada físico. Bater palma, pular, rodar, dinheiro, templo, sacerdócio físico, tudo isso físico, o Pai não aceitará porque Ele já liberou o Espírito. Ele aceitará coisas que nós façamos com o Espírito. O amor, palavras verdadeiras, gestos carinhosos com outros espíritos, com outros templos, com outras pessoas. Essa é a verdade que o sistema religioso esconde. Por que ele faz isso? Porque o batismo é a isca para poder pescar pessoas para dentro das suas denominações e, consequentemente, essas pessoas entregarão seus dízimos, suas ofertas, seu dinheiro, tudo sem ter um pingo de base bíblica, doutrina criada por homens. Tem alguns versículos que eu posso citar para vocês
que mostram claramente que os apóstolos ensinam isso que estou dizendo, onde ele diz que a água é a palavra do Messias, que a água é um ensinamento que nos faz se redimir do pecado, que nos faz limpar não das imundícias da carne, mas de uma boa consciência para com Deus, e que o batismo na água é a palavra do próprio Messias, é o ensinamento do próprio Messias. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Outro grande exemplo de alguém, um líder religioso que não entendia as coisas espirituais, era Nicodemos. O Messias chegou falando para Nicodemos sobre o batismo, e ele mesmo assim não conseguia enxergar o espiritual, não conseguia enxergar como era nascer de novo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Eles davam o exemplo de nascer de novo e da água. Que é que a pessoa não volta para o ventre da sua mãe e tem uma água física? Você vê que as coisas são opostas, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Então, tanto a água quanto o nascer de novo
são alguns físicos que são exemplos para mostrar o espiritual. O Messias vem nos batizar com o Espírito. Ele veio nos ensinar o Espírito, ele veio nos introduzir no Espírito e não na água. Então não há necessidade nenhuma de nós, que somos nascidos debaixo da graça, de entrarmos na água. Ele já passou pelo Calvário e o Espírito já habitou dentro do mundo, já está dentro de nós. Então nós conseguimos sim, se estudarmos, entender e enxergar o espiritual. Não somos como aquele povo naquela época que nasceu embaixo da lei, embaixo da carne. Nós não necessitamos de entrar na água. Se entendermos a verdadeira mensagem do Messias, se ela chegar e encostar no nosso coração, nós estamos batizados em Cristo. Estamos prontos para exercer todos esses ensinamentos, viver esses ensinamentos e um dia, se conseguirmos, alcançar o merecimento de morar no reino do Pai. É simples, é uma mensagem simples, muito mais bonita do que é ensinado dentro do sistema religioso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me mandem mensagens, podem colocar nos comentários, me mandem no e-mail, no Facebook, tanto faz. Muitas pessoas me perguntavam sobre esse tema e sim, eu acho que é bem importante, sim, bem válido passar isso para vocês, porque o sistema religioso mente e engana todos nós. Beleza? Então deixo meu abraço a todos e um agradecimento a todos aqueles que apoiam o meu trabalho, que apoiam o meu canal e que me dão forças aí para continuar nessa luta. Por mais que os religiosos venham com toda a potência contra a gente consegue se manter aí, passando nossos ensinamentos, nosso conhecimento a todas as pessoas, pois são as verdadeiras palavras do Messias. Eu, outras pessoas, outros irmãos que ensinam aí, não somos nada, fazemos apenas nossa parte, em nome do próprio Messias, batizando, ensinando, em nome do próprio Cristo.